Saudação especial ao nosso ministro, sempre um prazer ouvi-lo, Roberto. E, Ginês, os jornalistas aí não anotaram, eu estou com a caneta na mão, o papel, e a aula foi registrada, viu, ministro? E muito bem dada. Parabéns pela sua fala. É sempre muito bom ouvir um pouco a síntese dos cenários que a gente tem vivido. Eu queria, ministro, colocar um pouco, e o senhor colocou de maneira muito clara, né, esse cenário que o agro brasileiro está vivendo num contexto globalizado. Eu queria passar algumas informações no contexto do Mato Grosso do Sul, que o senhor está muito bem informado também em relação à trajetória do nosso estado, e todos que estão participando dessa live hoje foram protagonistas, né, da construção dessa trajetória. O Celso, o Mandi, a universidade aqui representada pelo professor Reginaldo, o Éder, a imprensa, né, o Luiz Antônio, empresário, todo mundo, de certa forma, participou ativamente desse processo. Nos últimos 15 anos, ministro, aí vamos arremeter aqui a um processo histórico do crescimento do agro brasileiro, que de 2000 para cá, né, teve uma explosão. E nos últimos 15 anos no Mato Grosso do Sul, isso não foi diferente, mas veio carregado também com uma redução, olha que número interessante, de 40% de pessoas que tinham uma renda beirando a pobreza extrema. Nesse ano de 2020, nós temos 5% da nossa população nessa condição. Então, olhe só o tamanho do impacto de toda essa transformação econômica que nós vivemos. E agregado a isso, nesse processo, e o Celso pode confirmar um pouco isso, nós tivemos uma diversificação dessa nossa matriz de produção. A gente falava muito no binômio soja-boi, aí veio o advento da safrinha, algodão, pecuária de leite crescendo, toda a matriz de produção de florestas plantadas, papel e celulose, as indústrias vieram. Então, além da diversificação, nós tivemos também a industrialização, que talvez seja esse primeiro passo na agregação de valor que o senhor tão bem colocou como chave para o nosso desenvolvimento. Eu costumo dizer que o Mato Grosso do Sul está sofrendo um termo que não existe, mas eu falo de paranasização, né? Quer dizer, nós estamos enxergando um modelo de produção mais semelhante ao Paraná. As próprias cooperativas, Celso, que vieram para o Estado nos últimos anos de maneira muito intensa e construíram indústrias, não só postos de recebimento para levar o produto, mas transformando grãos em proteína animal. Isso está acontecendo com suíno, isso está acontecendo com aves, isso está acontecendo com o processamento desses grãos, enfim, toda a pecuária leiteira também que cresce, toda essa atividade de agregação, ela tem acontecido. E a pergunta que eu iria falar, o ministro já respondeu, eu vou ter que mudar um pouquinho, porque eu ouvi há 10 anos, ministro, uma pergunta muito interessante, que era aonde o agro não pode errar. E foi feita, na época, por o André Esteves, todos conhecem, né, um empresário do setor financeiro grande, e ele respondeu assim: deitar em berço esplêndido. Nós não podemos deitar no nosso sucesso, né? E nós temos, a partir da fala do ministro, 6 grandes blocos de desafios aqui, que é onde a gente não pode errar. Ele traduziu tudo isso em tendo estratégia, né? Na área de logística, seguro-crédito, imagem, diplomacia, tecnologia, defesa sanitária, organização e comunicação. Então é perfeita e é aí que nós não podemos errar. E eu queria pegar um ponto específico desse, ministro, para poder avançar. O Estado ele tem buscado ser o mais competitivo possível, né? E nós pegamos os dados e os critérios do Centro de Liderança Pública, o CLP, que nós ranqueamos todo ano, e a partir desses parâmetros nós já somos o 6º estado mais competitivo do Brasil, que para o centro-oeste brasileiro, devido a todas as suas deficiências históricas, principalmente de logística, tem sido um grande resultado. Mas me preocupa um pouco a partir do momento que a gente tem um crescimento enorme do agro, o senhor colocou como um desafio aqui, e esse momento que nós vivemos de taxa de juros tão reduzida, né, eu ainda não vi um movimento em massa dos agentes financiadores, e talvez entre um pouco a insegurança jurídica, os instrumentos, a falta de pejotização, vamos dizer assim, mas eu queria ver um pouquinho do senhor, onde é que nós vamos destravar esse capital financeiro em massa que está rodando o mundo para alavancar
o agronegócio brasileiro no modelo que nós temos, de produtores médios, de produtores grandes, que já ativam mais um pouco esses instrumentos, porque o público também não consegue ou não conseguia subsidiar o crédito agrícola, mas agora, com essa taxa de juros, nós temos que buscar essa redução através dos instrumentos de mercados que estão aí. Como é que o senhor está vendo essa transformação? E aqui eu fico no dilema, né? Chapéu de produtor ou chapéu de agente público, e eu quero fazer essa pergunta aqui em relação à produção rural brasileira, nesse sentido, ministro. Secretário, muito obrigado pela pergunta. Eu só queria pedir desculpa ao professor Reginaldo, que eu troquei o nome dele na minha saudação aqui. Como eu estava vendo o secretário Eduardo, troquei o nome do professor Reginaldo, desculpa o meu erro, mas atribuo a velhice. A velhice tem esses problemas, esses deslizes nominatórios aí. Secretário, a sua questão é uma questão realmente importantíssima. Eu diria, de uma forma bastante prosaica, que o nosso problema é um sistema financeiro muito concentrado, né? Você vai nos Estados Unidos e tem centenas de bancos, né? Na Europa, idem, né? E aqui nós estamos ainda muito concentrados na área financeira, de modo que há uma espécie de grupo pequeno que toma as posições mais ou menos homogêneas e é difícil essas coisas mudarem. Está mudando, porque com fintechs que vem vindo aí, com novas formas de moedas, isso está mudando. O cooperativo de crédito vem ganhando um papel cada vez mais importante. Você, com o Márcio de Freitas do Dia, dizia que o crédito rural brasileiro já tem 20% de cooperativa de crédito. Mas eu acho, secretário, que tem um tema aí, é chato puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu criei no Ministério da Agricultura, o senhor se lembra, LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, esses papéis já estão ganhando uma dimensão fantástica hoje, o CRA particularmente. Esses papéis hoje já representam mais de metade do volume que financia a safra brasileira, né? Então, eu acho que são temas que estão avançando bastante com a modernização do mercado financeiro brasileiro. O mercado de finanças vai evoluindo. Se eu falar a verdade, com a taxa de juros que está aí, com essa inflação que está aí, nós temos que aproveitar cada vez mais o seguro rural. Um seguro, e digno desse nome, a Tereza Cristina já fez um papel louco, já melhorou, quase triplicou o recurso do seguro rural para esse ano, vis-à-vis 4 anos atrás. Mas ainda é muito pouco, por razões óbvias. Nós precisamos ter 10 bilhões de reais para o seguro rural, porque aí ele será a alavanca do crédito. E todo mundo vai emprestar no Brasil. Tem banco de fora emprestar no Brasil que tem um seguro rural funcionando adequadamente. Então, eu respondendo a sua pergunta da seguinte forma. Nós precisamos ampliar o mercado financeiro brasileiro, já está acontecendo naturalmente, vem vindo naturalmente, é a visão também do ministro da Economia, Paulo Guedes, e flexibilizar o uso desses papéis novos que dão para a política de crédito um papel também relevante no financiamento do crédito rural. Mas, o que preocupa mais, secretário, é uma parte da sua fala que é quase que uma tristeza de não termos empreendedores suficientes para tocar essa parada para frente. Temos, secretário, nós temos. É que o Brasil demorou muito para perceber que uma saída liberal é melhor que uma saída estatal. Então nós estamos aprendendo essa lição agora e os empreendedores brasileiros já estão mudando de posição. Falta realmente resolver as questões macroestratégicas de caráter estrutural, né? As reformas necessárias para que o mercado realmente fique desamarrado para avançar com financiamentos mais adequados. Entendeu a sua pergunta? Uma pergunta complexa. O senhor é um mestre nesse assunto, uma pergunta complexa.